Bom, a história de hoje é um pouco antiga. Ela aconteceu no meio do século passado, mais exatamente por volta de 1952. São Domingos do Norte, hoje e antigamente São Domingos, passou a paróquia em 1948. Quando foi no ano de 1951, veio o primeiro vigário, e foi um padre italiano. O nome dele é Angelo Logioco. Na época, quando ele chegou lá, ele devia ter aproximadamente uns 25 anos. É muito alegre, se entendia muito bem com todo mundo e logo ficou amigo de muitos rapazes em São Domingos. Até que chegou no ano de 1952, a época do Carnaval. Aí São Domingos tem uma tradição, já tinha naquela época, uma tradição de festejo muito grande, folia de reis e carnaval. Tudo era feito na rua. Então, quando chegou o carnaval de 1952, os rapazes combinaram para sair, pulando e cantando pela rua fora. E o padre achou de sair no meio deles também. Então, quando chegou o dia combinado, eles se fantasiaram de mulheres, que era o costume na época, e saíram cantando e desfilando pela rua fora. Eles se vestiam como mulheres e aquelas partes mais volumosas das mulheres, bem acentuadas. Eles usavam um travesseiro nos peitos e um outro travesseiro na retaguarda. E o pessoal ficou admirado quando viu o padre integrando aquele grupo de rapazes. Principalmente porque era um padre italiano. Então o lugar ficou escandalizado com aquilo. Foi um assunto, São Domingos na época era distrito de Colatina, como São Gabriel também. E o distrito todo comentou aquilo. Foi um comentário muito grande. Eu estava no quarto ano primário na escola e minha professora era Dona Aciolina, conhecida como Dona Senhora. Ela chegou na escola comentando aquele assunto, estranhando muito o comportamento do padre. Principalmente ela, que era ligada a uma religião evangélica. O acontecimento deve ter chegado ao conhecimento do bispado, que naquela época era em Vitória. Por quê? O padre ficou pouco tempo na paróquia. No final de 1954, já estava lá o padre Áureo. Mas foi um fato muito comentado e muito interessante que aconteceu naquele ano. Uma observação que se pode fazer a respeito do assunto é a seguinte: historicamente,
o carnaval está ligado no seu surgimento à Igreja Católica. Na Idade Média, a própria Igreja fomentou, estimulou a realização do Carnevale, que nada mais é do que o nosso carnaval. De modo que o padre não estava tão fora da sua realidade, não. Foi um acontecimento dentro de um sentido que já a Igreja Católica já tinha consagrado.